Olá, garotada! Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de ciências para as turmas dos sextos anos. Eu sou a professora Irenir e hoje nós vamos estar retomando alguns termos que já foi falado, que já foi muito bem explicado pela professora Juliana, ok? Nós vamos hoje estar falando sobre teoria celular, células procarióticas e eucarióticas, seres unicelulares e pluricelulares e os níveis de organização. E para começar, eu vou estar contando historinha de como foi, como iniciou o descobrimento, de como surgiu a vida, tudo isso, ok? Muitos anos atrás, o homem tinha muita dúvida, muita curiosidade de onde surgiram os seres vivos, como é que eles aparecem, como é que dá origem a outros. E nessas curiosidades, teve um momento que alguns tiveram a ideia de colocar no barril umas roupas velhas, camisas velhas, junto com grãos de trigo e ficou observando para ver se surgia alguma criatura. Aí apareceram ratos saindo de dentro e eles achavam que roupa velha e trigo dava origem a ratos, que os ratos nasciam disso, sendo que a gente hoje sabe que eles entraram para comer o trigo. Eles também achavam que lodo, aqueles lodos acumulados nos rios, nos lagos, davam origem à rã. Imagina! Aí teve um homem que não se conformava, porque o nome dessa teoria do surgimento espontâneo é a teoria da abiogênese, onde eles acreditavam que matérias que não tinham vida, igual camisa não tem vida, tecido não tem vida, dava origem a seres vivos. E ele não conformava com isso. Aí, esse italiano Francesco Redi, ele resolveu fazer um experimento. Ele teve a ideia de pegar uns potinhos de vidro e colocar pedaços de carne. Porque naquele tempo também eles acreditavam que matérias mortas, gente, bicho, algum pedaço que apodrecia, dava origem às moscas. Vocês acreditam? As larvinhas de mosca. Então ele fez esse experimento para provar que não era assim. Aí ele colocou esse pedacinho de carne. Aí um potinho, 2 potinhos ele deixou destapada, sem nada, sem nenhuma proteção, só um pedaço de carne lá dentro. E no outro potinho ele colocou um pedacinho de tecido, que foi como essa imagem aqui está mostrando, os pedacinhos de tecido para proteger a boquinha dos potes. Aí ele ficou observando, e chegou um certo momento que ele observou que estava cheio de ovinho, de larva, de mosca, nos vidrinhos abertos. Porque vocês sabem, quando você deixa alguma coisa aberta que não pode deixar destapada, largada, as mosquinhas vão lá e depositam seus ovos. Mas aí ele observou que nos vidrinhos que estavam bem vedados, bem protegidos, não tinha nenhum micro-organismo, não tinha nenhuma vida. Aí ele foi lá e falou, tá vendo? As mosquinhas que depositaram o ovinho, não é a carne podre que dá origem à mosca, não. Só que aí, mesmo com essa teoria aí, mesmo com esse descobrimento do Redi, mesmo assim, tinha muita gente que ainda não acreditava, que achava que o ser vivo vinha de matéria não viva, ainda acreditava na teoria da abiogênese. Aí, Louis Pasteur, 200 anos depois, mais ou menos, ele fez um novo experimento, mais bem elaborado. Ele pegou um vidro, colocou um líquido nutritivo, como vocês estão vendo aqui no nosso slide. Aí ele aqueceu, aí ferveu e botou esse gargalozinho aqui, ó, como fosse pescoço de cisne. Com esse gargalo não poderia entrar nenhuma estrutura, nenhum ser vivo dentro dele. Aí depois que ele ferveu, deixou aquecido, não tinha nenhuma espécie de vida dentro do vidro. Aí ele foi e quebrou. Quando ele quebrou o pescocinho, aí sim ele percebeu que começou a aparecer vida. Então ele falou, não, o caldo, enquanto não tinha nenhum ser aproximando dele, não tinha nada, não tinha nenhum tipo de vida. Então só depois que deu acesso, vieram seres e depositaram alguns bichinhos dentro dele. Aí sim conseguiu de vez acabou de vez a teoria da biogênese. Aí sim foi confirmado que nenhuma matéria não viva pode dar origem a seres vivos. Todos os seres vivos só existem a partir de outro ser vivo, ok? Nisso aqui,
eles ainda continuavam questionando como é que essas matérias, esses seres vivos, são formados. Aí teve um comerciante, ele sabia que já existia alguns microscópio, já nessa época já fazia, ele construiu um para ele. Esse microscópio bem primitivozinho, ele colocava, olhava aqui por trás e tinha uma lentezinha bem eficiente. Essa lente, ela conseguia aumentar em até 200 vezes a imagem. Aí ele pegava de poças d'água, de lama, pegava pedacinho de planta e colocava aqui nessa superfície e ficava analisando. E ele fez uma grande descoberta. Ele percebeu que existiam vida nesses locais, pequenos micro-organismos nesses lugares. Aí, com a descoberta de Anthony, foi ele que fez essa descoberta, esse holandês, aí um físico se interessou por esse assunto dele e aí quis aprofundar. Ele construiu esse microscópio bem mais elaborado, bem mais eficiente, e aí ele resolveu estudar um pedacinho de cortiça. Cortiça é aquele materialzinho que é feito a rolha, que põe vinho para vedar, ok? Quando ele cortou os pedacinhos de cortiça, ele percebeu que tinha uns furinhos. Como cortiça é uma matéria morta, né? Que é de uma árvore, mas não tinha mais vida, os buraquinhos estavam vazios. Aí ele resolveu colocar o nome daqueles espaços, que antes era ocupado por um ser vivo, de cell, que em português, na nossa linguagem, é a célula. E assim que surgiu a ideia de célula, ok? Aqui a gente vê uma imagem de um microscópio bem mais evoluído, mais bem, que consegue desenvolver muito mais atividade, ok? Então, a partir do que Robert Hooke descobriu das células, outros pesquisadores aprofundaram no estudo e criou a teoria celular, que é que todo ser vivo só surge a partir de célula. E de que as células, somente uma célula pode dar origem a outra, ok? A partir da divisão celular, certinho? Então vamos lá. Aqui está duas imagens, que vocês já viram na aula passada, mas vamos só dar uma revisada das células procariótica e eucariótica. Essa célulazinha aqui, que parece um machicezinho, vai ser a célula procariótica. E célula procariótica vem de primitivo, de antiga, ok? Essa siglazinha aqui, ó. Essa sílabazinha, ok? Então, como é que é formada essa célula procariótica? Ela vai ter uma parede celular que a protege bem mais. Ela vai ter citoplasma, né? No livrinho de vocês está escrito citossol, que é a mesma coisa. E ela vai ter poucas organelas. Só lembrando que organela vem tipo do termo órgão, então vai exercer algumas funções. E a grande diferença entre uma célula procariótica e a eucariótica é que ela não vai ter um núcleo. Então, esse núcleozinho aqui, ele não tem para proteger o material genético, ele fica solto no meio da nossa célula, ok? E essa caudinha aqui, ela usa para se movimentar. Hoje em dia, nos dias atuais, somente as bactérias e as cianobactérias são formadas por células procarióticas, ok? Então, aí, um pouquinho evoluiu um pouco mais e surgiram as células eucarióticas. Verdadeiro, né? Então, vai ser essa célulazinha aqui bem mais elaborada, ok? Ela vai ter a membrana plasmática que cobre, protege, ok? Vai ter o citoplasma e o núcleo. A grandíssima maioria dos seres vivos vai ser formado por células eucarióticas, ok? Aqui nós temos um exemplo de célula vegetal e animal, certinho? Eu vou estar começando com a célulazinha vegetal, nossa plantinha aqui, só para vocês perceberem, vai falar sobre ela. E eu vou usar como exemplo um ovinho, que não é uma célula, é óbvio, né? Que célula é microscópica, a gente não consegue enxergar a olho nu, precisa do microscópio, tanto que ela só foi descoberta a partir de que surgiu o microscópio, ok?
Porém, eu vou usar porque tem uma aparência de um tipo de célula. Só lembrando, gente, que célula existe vários formatos, assim como a professora Juliana falou na aula passada. Não é só esse formatozinho meio arredondado assim não, certinho? Mas vamos lá. A célulazinha vegetal, que é a das plantas, que forma as nossas plantas, ela vai ter uma parede celular. A Pro trouxe o ovinho aqui com a casca cozido, para vocês terem uma ideia. Então, ela tem uma proteção a mais do que a outra célula, para ficar mais firme quando a célula absorver a água, ela não estourar, entendeu? Ela ficar mais resistente, certinho? Aí depois ela vai ter a membrana plasmática, que é essa pelezinha, né? Como se fosse essa pelezinha do ovo aqui, ok? E ela vai ter também o citoplasma, o citossol, certinho? Com várias organelas, que são os órgãozinhos, né? Da nossa célula, que vai exercer várias funções também. Inclusive, na célula única, que vai ter célula vegetal, ela vai ter, inclusive, uma organelazinha que é responsável pelo processo de fotossíntese. Ela que vai absorver a luz do sol, ela que vai absorver o gás carbônico e vai sintetizar e fabricar a nossa glicose, ok? Então vai estar tudo junto na nossa célulazinha, certinho? E o núcleo que vai armazenar o material genético da nossa planta, porque ela também tem um material genético para dar origem a uma plantinha. Essa aqui vai dar origem a uma planta igual, a partir do material genético, certinho? Agora nós vamos estar vendo uma célula animal. Eu vou estar representando os animais, né, que eu sou animal racional. E vamos lá. Na célula animal, a Pro está tirando a casquinha, não existe parede celular. Aqui, ó, estou tirando a casca. O que vai ter, Pro? Então, essa célula vai ficar exposta de qualquer jeito? Não. Nós vamos ter a membrana plasmática, que tem exatamente como função proteger. Vai ter essa membraninha, vocês estão observando, né? Somente a membrana que vai ter a nossa célula animal, que vai proteger essa célula de entrada de alguma substânciazinha que vai afetar a célula. Então, ela impede que isso entre. Ela vai estar ajudando no processo de digestão. A nossa célula também faz digestão, porque ela vai ter um órgãozinho, uma estruturazinha que vai fazer a digestão da célula, porque aquilo que a gente ingere, ela pega algumas substâncias e faz digestão aqui dentro. Então, como se fosse o cocôzinho da célula é posto para fora. E ela passa aqui pela membrana plasmática. Aqui, o nosso citossol, ele vai ser como se fosse a clara, mas só que sem cozinhar. Ela é mais gelatinosa, molezinha e vai acomodar todas essas estruturas, essas organelas, certinho? E aqui dentro, como se fosse o nosso núcleo, a gema do ovo, é como se fosse o núcleo que vai guardar lá dentro, bem protegidozinho, o nosso DNA, nosso materialzinho genético, ok? Esse ovo ficou até meio tortinho, não sei como, a gema ficou assim diferente, mas é bom para vocês saberem que não é bonitinho como é aqui na imagem não, gente. A célula não é tão organizadinha assim, ela tem um formato bem diferenciado, certinho? E nós vamos agora para os seres unicelulares e pluricelulares. Os seres unicelulares, gente, são seres que são formados por apenas uma célula, por isso que de unidade, de certinho? Aqui nós temos como exemplo a bactéria, que é o único ser, né, que é formado por célula procariótica, uma única célula. A nossa alguinha unicelular também, pequenininha, que são os plânctons que andam, que tem nos mares e tudo. Os protozoários, que às vezes transmitem doenças, e a nossa levedura, que é um fungozinho também microscópico, aquele que faz cerveja e outras coisas, certinho? Todos esses seres são formados apenas por uma célula. Porém, gente, todos eles são eficientes, eles conseguem sobreviver, desenvolver, reproduzir, independente. Por isso que eles são seres vivos mesmo, ok? Já a grande maioria dos seres vivos, como eu falei, são pluricelulares ou multicelulares. Pluri, de plural, de muitos,
formado por muitas células. Nós temos aqui alguns exemplozinhos, ok? O homem, ser humano, o animal, né? O ursinho, tudo, as plantas, os alimentos, todos eles têm muitas, milhares de células e células diferenciadas, não é só nesse formatinho que a Pro falou, de acordo com a estrutura que tiver formada a partir dessa célula, ela vai ter um modelo diferenciado, certinho? E para encerrar, nós vamos para o nosso nível de organização dos seres. Eu vou fazer no slide do ser vivo, né, de um homem, de nós humanos, e depois nós vamos fazer com a plantinha também, certinho? Todo ser vivo se origina a partir da célula, que é a menor estrutura viva, certinho? Ela aqui. Está só mostrando. O conjuntozinho de células semelhante vai formar um tecido. O conjunto de tecidos, de um ou mais tecido, vai dar origem ao órgão, ok? O órgão que tem a mesma função em conjunto, que vai exercer a mesma função, nesse aqui, caso, o sistema digestório, vai dar origem a sistema, certinho? Que vai exercer uma função, que é da digestão, no caso desse sistema aqui, mas vai ter o urinário e outro sistema. O conjunto de todos esses sistemas e outras partes vai formar o organismo, que nesse caso aqui é o homem, certinho? Vamos agora para a nossa plantinha, vamos fazer aqui agora real. A gente vai pegar uma folhinha, né? Um galinho da planta. E vai dizer, dentro dessa folha vai existir milhares de células, não é? Então, milhares de células juntas, com a mesma função, que é para formar folha, forma tecido, ok? O conjunto de vários tecidozinhos vai formar um órgão, que é a nossa folha. O conjunto das folhas, que são aqui, vai formar um sistema, e o conjunto de todos os sistemas que tem na nossa plantinha vai dar origem a um organismo, que nesse caso é o organismo vegetal, que é a nossa planta, certinho? Gente, eu uso como base, usou como base essa atividade, toda essa aula, o nosso livrinho, certinho, do Spirit. Por favor, pegue ele, é o primeiro capítulo, dá mais uma olhada, se surgir alguma dúvida, pode dar uma olhadinha no livrinho de vocês, que vocês vão estar tirando, certinho? Por hoje é só, muito obrigado pela atenção e tchau, tchau, até a próxima quinta.